Olá pessoal, hoje vamos dar seguimento, né, a continuar o estudo das tabelas verdades, né, agora tentando entender um pouco mais como a gente pode usar isso a nosso favor, né. Então hoje a gente vai estar vendo três tipos de tabelas, né, bem especiais, né, que são as tautologias, contradições e contingências, tá certo? Para estar dando uma motivação para as tautologias, vamos ver a seguinte situação. Em matemática, né, quando a gente faz uma demonstração de um teorema, né, a gente parte de onde? Né? A gente parte de um conjunto de axiomas ou hipóteses, tá? Que são objetos que a gente já assume, desculpa, serem verdadeiros, tá? Então a gente parte de algo que é verdadeiro para tentar mostrar algo que a gente quer que seja verdadeiro, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a aritmética dos números inteiros. Então, vamos pegar aqui os inteiros, né? Que é o conjunto dado por exemplo, você tem a galera aqui, né? Os negativos, né? Você tem menos 2, menos um, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, né? Então é o conjunto que pega todos os positivos, né? E todos os negativos, tá certo? Os naturais, né? E os seus opostos, né? Pela soma, tá? Então vamos pegar aqui os inteiros, tá? Esse conjunto aqui, com as operações de soma e produto que a gente já conhece com os inteiros, né? Tá bom, além disso, o que que a gente vai fazer? A gente vai assumir algumas regras que eu quero que essas operações satisfaçam, tá? E essas regras vão ser o que a gente chama de axioma para esse contexto aqui, né, de aritmética dos números inteiros, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, então vamos pegar a soma, né? Soma e o produto satisfazendo na verdade é o seguinte, é soma e produto assumindo, então a gente está assumindo, né, que satisfaçam as seguintes regras. Que são os nossos axiomas, tá certo? Então, a primeira regra que eu quero que a soma satisfaça, né, a soma e o produto, é o seguinte, que se A e B são inteiros, tá? Então eu tenho dois números inteiros. Então, quando eu somar dois números inteiros, vai continuar sendo inteiro. E quando eu multiplicar dois números inteiros, vai continuar sendo inteiro também. Tá bom? Parece bem, tipo, bem natural, né? Como assim eu vou somar dois números inteiros e vai dar algo estranho, né? Bom, já já eu vou explicar o porquê que a gente faz isso, tá? A segunda regra, né, que eu quero que a operação satisfaça é o seguinte, e se eu tenho dois números inteiros, né, quaisquer, A e B, então quando eu somo A com B, é igual a B com A, ou seja, vale a comutativa da soma, e quando eu multiplico A com B,
é a mesma coisa de B com A, né? Ou seja, vale a propriedade comutativa do produto, né? Não importa a ordem da soma e também não importa a ordem do produto. Bom, por exemplo, para matriz, né? Quando você multiplica a matriz, isso aqui não vale, né? Tipo, multiplicar uma matriz A com uma matriz B não necessariamente quer dizer que seja igual a uma matriz B vezes uma matriz A, né? Mas nesse contexto, sim, tá? Então aqui, para quaisquer, né? Vou colocar assim, ó, para A e B inteiros. Bom, a próxima regrinha que eu quero que satisfaça é a que a gente chama de propriedade da associatividade, que é isso aqui, ó, A mais B mais C. Aí eu posso trocar a ordem dos parênteses aqui, que também não faz diferença. Tá bom? E a mesma coisa vale para o produto também, né? Se eu pegar essa multiplicação aqui, com parênteses, não importa se eu começar de outra maneira, né? Aqui eu estou querendo dizer o quê? Que eu posso somar A com B e depois somar C, ou eu posso começar somando B com C e depois A, que vai dar igual, né? E aqui é a mesma coisa com o produto, né? Eu posso multiplicar A com B primeiro, né? Depois multiplicar com C, que vai ser a mesma coisa de multiplicar B com C e depois com A. Tá certo? Isso vale para quaisquer A, B e C, né? Inteiros. Vamos lá. Beleza? Agora eu quero que tenha elementos neutros, né, para soma e para o produto. Ou seja, o que significa isso, né? Que vai existir um elemento, né, no caso zero, que quando eu somo com qualquer número inteiro, no caso aqui o A, vai dar ele mesmo. Tá? E a mesma coisa com relação ao produto, né, que tem o 1, que ao multiplicado com A, dá ele mesmo também. Tá? Então, para tudo A pertencente a Z, tá bom? Então eu tenho a existência desses dois elementos neutros, né? Que a gente diz que é elemento neutro. A outra propriedade que a gente tem, o outro axioma, a outra regrinha que eu quero que seja satisfeita é o seguinte: se eu tenho uma soma, tá? E depois eu tenho um produto, eu posso fazer a propriedade conhecida como distributiva, né? Que aí eu posso. Isso aqui é a mesma coisa de escrever isso aqui. É a famosa propriedade do chuveirinho, né? Que aí você faz isso aqui, né? Isso e multiplica com isso aqui, soma, né? Beleza, então a próxima regrinha é a existência do inverso com relação à soma, tá? Então, para cada número inteiro A, tá? Existe um B pertencente a Z, tal que o que acontece, né? Tal que A mais B, como a gente viu, é a mesma coisa que B mais A, né? E isso é igual a zero. Ou seja, para cada número inteiro, vai existir o inverso com relação à soma, né? Por exemplo, se o A for igual a 3, então o B, no caso, vai ser menos 3, né? Aí quando eu pego A mais menos 3, né? Aí dá zero, né? E para os inteiros, já não vale isso para o produto, né? Porque, por exemplo, se você pegar o A como sendo 3, se você quer um inverso multiplicativo para esse cara, né? Ou seja, um número que multiplicado por ele que dá 1, você teria que chamar o B de um terço, né? E um terço não é inteiro, tá? Mas para soma, sem problemas, tá certo? E também quero que seja satisfeita a lei do cancelamento. A lei do cancelamento que hoje em dia está muito
em evidência aí nas redes sociais, né? Mas aqui é algo muito mais antigo que tudo isso. Que diz o seguinte, ó, se A, B e C são inteiros, é, com C diferente de zero, então o que que acontece, ó? Se a gente tiver A vezes C igual a B vezes C, aí a gente pode estar cancelando o C, tá certo? Então, se o C for diferente de zero, então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? É como se estivesse cortando C mesmo, sabe? Na verdade, como eu tenho uma equação, né, e o C é diferente de zero, é como se eu estivesse dividindo, né, a equação por C, né? Mas como eu não quero falar de divisão, né, nesse contexto aí, para não envolver os racionais, a gente tem a lei do cancelamento, né? A gente assume que isso vale, tá certo? Já que estamos criando regras aí pro nosso jogo, né? Imagina que os axiomas são as regras iniciais de um jogo, né? E aí você vai usar essas regras, né, para demonstrar os teoremas, né, dessa teoria. Ok, além desses axiomas que envolvem as operações, né, de soma e produto dos inteiros, nós também temos axiomas que definem a ordem, né, dos inteiros, né? Então vamos para a próxima lousa. Então a ordenação dos inteiros ela é dada de maneira axiomática, né? Ou seja, a gente assume que ela é dada através das seguintes regras, né? Então, opa, deixa eu voltar aqui para o giz branco. Então, a ordenação dos inteiros é definida novamente, né, axiomaticamente da seguinte forma. Tá, então, a primeira regrinha que a gente tem aqui para ordem é o seguinte, que se A é maior que zero e B é maior que zero, então, quando eu somo A e B, ainda continua sendo maior que zero. E quando eu multiplico A com B, ainda continua maior do que zero. Certo? E além disso, vale o que a gente chama de lei da tricotomia. Que é o quê, né? Que é o seguinte, para cada A inteiro, tá? Que é a mesma, ou A pertencente a Z, né? Que dá no mesmo, vale somente uma das afirmações. Tá? E que afirmações são essas? São essas três, né? Já que chama lei da tricotomia, então é razoável ter três, né? Então, para cada A inteiro, vai valer somente uma dessas afirmações, né? Ou ele vai ser maior do que zero, ou ele é igual a zero, ou ele é menor que zero. Bom, beleza. E
Agora, o que significa um número inteiro ser maior do que o outro, né? Então, para finalizar aqui, né, os axiomas de ordem, dizemos que A é menor que B, em termos do que a gente definiu antes, né, como sendo isso aqui, ó, se B menos A é maior que zero, né? Então, a gente definiu, né, o que é A ser menor que B em termos do que a gente sabe o que é maior que zero, né? Então, beleza. E por que, né, tem todas essas definições, né, essas coisas, né? Porque essas definições que caracteriza o conjunto dos inteiros, tá? O que isso significa? E se você pegar qualquer outro conjunto estranho que você pensar e dar um jeito de criar uma soma e um produto lá dentro, de maneira que satisfaz todas essas regras que a gente listou até agora, ele não tem outro conjunto, tipo, além dos inteiros que vai ser isso aí, tá? Tipo, ele vai acabar sendo os inteiros, né? Que mais pra frente no curso, vocês vão estar aprendendo, né, que existem funções especiais que chamam, por exemplo, nesse contexto de álgebra aqui, né, de conta, né, que chamam homomorfismos, tá? E essas funções, elas relacionam esses conjuntos, né? Então, o que acontece, né? Se você pensar em um outro conjunto qualquer aí, sei lá, um conjuntão A, que aí eu tenho uma soma e um produto nele, e essa soma e produto satisfaz tudo isso aqui que a gente listou até agora. Então, vai existir uma função que vai dizer para a gente que esse conjunto, de certa maneira, é igual aos inteiros. Tá? Tipo, fazer conta nesse conjunto maluco que satisfaz todas essas regras aqui é a mesma coisa de estar fazendo conta nos inteiros. Tá? É só os inteiros de maneira disfarçada. Tá bom? Então, na matemática é muito comum, né, a gente usar essas coisas para estar caracterizando conjuntos, né? Da mesma forma, a gente tem que os naturais, né, também existe uma maneira da gente caracterizar os naturais, né, que são os axiomas de Peano, que dado um conjunto, né, que satisfaz os axiomas de Peano, esse conjunto tem que ser os naturais, tá? Se não for os naturais, é os naturais disfarçados, tá certo? E a mesma coisa vale para os racionais, que a gente tem uma maneira de caracterizar ele, os reais também, né, que famoso corpo ordenado completo, né, que aí vocês vão estar vendo também ao longo do curso, tá? Então, em matemática é bem comum a gente caracterizar conjuntos, né, caracterizar estruturas, na verdade, né, a gente chama isso de uma estrutura algébrica por meio de axiomas. E aí depois, né, a gente tem vários resultados que são resultados que até bem comuns, assim, né, que a gente lida, assim, no dia a dia, né, mas que são consequências, né, desses axiomas aí iniciais, né. E a gente vai estar vendo um resultado agora, olha só, o nosso primeiro teorema do curso, que vai ser o seguinte. Então, esse teorema, ele diz o seguinte, ó, sejam A, B e C inteiros, tá? Então, se AC é menor ou igual que BC, então A é menor ou igual que B ou C menor ou igual que zero, tá? Isso aqui já é algo que a gente consegue, né, mostrar que vale usando os axiomas que a gente listou agora há pouco, né? Como é que a gente mostra isso? Olha só. Eu vou mostrar um jeito para isso. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vem comigo aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é supor que
não vale isso, tá? Então, suponha que não vale o que a gente quer provar, tá? Então, eu vou repetir aqui, ó, não vale que A é menor ou igual que B ou C menor ou igual que zero. Beleza. Se não vale isso, então a gente pode reescrever isso aqui de uma outra maneira, né? Olha, se não vale que A menor ou igual que B ou C menor ou igual que zero, isso significa que A é maior que B e C é maior que zero, tá bom? Ok, então guarda essa informação aqui, né? Supor que não vale isso aqui é o mesmo que falar isso aqui, tá certo? Muito bem. E por que, né? A gente pode falar isso, né? Bom, a gente vai explicar depois também. Beleza. Então, uma vez que a gente tem isso, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai usar isso e vamos provar. A gente vai usar isso aqui, né? E vamos provar que vale a negação disso, tá? Então, vamos provar que vale a negação de AC menor ou igual que BC. E o que é negação disso, né? Se eu tenho algo que é menor ou igual que o outro, falar que negar isso significa o quê, né? Isso aqui. Então, vou colocar aqui, ó, isto é que AC é maior que BC. Tá bom? Então, a gente vai partir disso aqui, tá? Deixa eu escrever melhor. E concluir isso aqui, de alguma maneira, usando os axiomas que a gente escreveu até o momento. Bom? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, né? Então, se no nosso caso lá, né, A é maior que B e C é maior que zero, vamos estar escrevendo, né, o que significa A ser maior que B segundo as definições lá que a gente colocou de ordem, né? Significa o seguinte, né? Se A é maior que B, então A menos B é maior do que zero, tá certo? E agora é o seguinte, né? Voltando lá nas equações de ordem, nas equações nos axiomas de ordem, a gente tem aqui, né? Se A é maior que zero, qualquer dois números inteiros, né, maior do que zero, se eu multiplicar eles, ainda continua sendo maior do que zero. Tá certo? Então, eu tenho que esse número aqui é maior que zero e esse número aqui é maior que zero. Então, a gente tem que A menos B vezes C é maior que zero. E isso aqui foi pelo axioma de ordem. Tá certo? Bom, e agora o que a gente faz? Agora a gente pode usar o outro axioma, né, com relação à soma e o produto, né, que é o axioma de distributividade, que aí eu posso estar distribuindo aqui, né, que na verdade isso aqui você pode imaginar como sendo um A mais, né, menos B, né, tá? E aí multiplicado com um C aqui, né? Então aí eu vou fazer distributiva e
Bom, isso aqui, né, na verdade, vai ser igual a A que multiplica C, né, menos B que multiplica C. E continua sendo maior que zero. E aí, pela definição, né, da ordem, né, isso aqui tudo é maior que zero, significa o quê? Né? Que AC é maior que BC, que é o que a gente queria mostrar, né? Tá? Aqui, ó, que AC é maior que BC. Então, o que que a gente fez? A gente usou os axiomas com relação às operações de soma, de produto e de ordem, né, para chegar nisso. Só que a gente fez um negócio meio estranho aí, né? É, aliás, o que foi feito aqui, né? Tá, vamos ver o seguinte, ó. Se a gente supor, né, que a proposição P é dado por A, C menor ou igual que BC, e a proposição Q é dado por A menor ou igual que B, ou C menor ou igual que zero, o teorema diz o seguinte, né, que se vale P, então Q, né? Mas a gente não fez isso, né? Deveria ter feito isso, mas a gente não fez. Na verdade, o que a gente fez foi o seguinte: o que mostramos foi não que implica em não P, tá certo? Então a gente mostrou exatamente isso, né? Porque o que que é o não que, né? O não que é A maior que B e C maior que zero, e o não P é AC maior que BC. Na verdade, foi isso que a gente mostrou. Mostrou que se vale isso, então isso. Mas isso aqui tudo, essa implicação aqui, é a mesma coisa dessa implicação? Bom, vamos tentar ver, né, a seguinte tabela verdade. Colocação, então vejamos a tabela verdade de... Vou colocar assim, ó, P implica que é equivalente a não que, ou C e somente C, né, implica não P, tá certo? É, vamos lá, né, como é que a gente desenha a tabela verdade disso? É assim. Então, a gente parte das proposições mais simples, né, e vai subindo o nível de complexidade, né? Então, o mais simples que a gente tem é P, Q, depois a gente tem não P, não Q, depois a gente tem P implica Q, depois a gente tem não P, desculpa, não Q implica P, e depois a gente tem tudo, né? Que é o quê? Que é P implica Q, C e somente C, não Q implica não P.
Vamos lá, né? Então, como a gente tem duas proposições simples, né? A gente vai ter um total de 4 possibilidades de valores aí, né? Verdade, de verdade. Então, aqui 2, 3, 4, né? Então, aqui a gente vai ter VV, FF, VF, VF. Então, aqui a gente inverte tudo que está no P, né? Então, aqui vai ser F, V, F, V. Aqui a gente inverte tudo que está no... Opa, aqui eu fiz o... Aqui eu olhei, na verdade, o Q. Então, a gente inverte tudo que está no P, né? Então, vai ser F, F, V, V, né? Aqui a gente inverte tudo que está no Q. Então, vai ser F, V, F, V. Aqui a gente olha a tabelinha do P implica Q, né? Então, verdadeiro implica verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro implica falso é falso. Falso implicar verdadeiro é verdadeiro, por mais estranho que isso possa parecer. E falso implicar falso é verdadeiro. Tá bom? Aqui a gente vai fazer o seguinte: aqui a ordem importa muito, então tem que tomar cuidado, que a gente tem que olhar primeiro os valores aqui de não Q, para depois olhar os valores de não P. Então, quando eu tenho que falso implica falso, é verdadeiro. Quando eu tenho que verdadeiro implica falso, é falso. Quando eu tenho que falso implica verdadeiro, é verdadeiro. Quando eu tenho verdadeiro implica verdadeiro, é verdadeiro também. Muito bem, aí agora, para finalizar, né, a gente vai olhar os valores de P implica Q, de não P, não Q implica não P, e ver os valores que são iguais vai dar V, né? E os valores são diferentes da F, né? Então, aqui é igual, né? VV, então é V, FF vai dar V. Aqui novamente, né? E aqui também. Olha só. Então, qual que foi a informação que a tabela verdade nos forneceu, né? Que independente dos valores que as proposições P e Q assuma, sempre vai ser verdadeiro essa equivalência. Então significa o quê? Né? Que você ter P implica Q é equivalente, né, a não Q implica não P. Então, se você quer fazer uma demonstração no sentido direto, né, P implica Q, você pode fazer também por esse outro sentido, né, negando, mostrando que a negação da conclusão implica a negação da hipótese, né. E esse tipo de demonstração, né, que a gente faz, que a gente fez agora nesse caso, né, é a demonstração conhecida como demonstração por contraposição ou contrapositiva, né. Tá? A gente vai estar repetindo esse nome, tá, ao longo das aulas também, tá? Contrapositiva ou contraposição, tá certo? Então, isso quer dizer, o que a gente acabou de mostrar aqui, né, quer dizer que P implica Q, C e somente C não Q implica não P, é sempre verdade para quaisquer proposições P, Q, né? Muito bem. E para essa tabela verdade, né, onde a última coluna dá sempre V, a gente tem um nome especial para ela, né? A gente fala que isso é uma tautologia, tá? Eu vou estar escrevendo aqui na próxima definição. Tá? Então, chama-se tautologia
toda proposição composta cuja última coluna de sua tabela verdade contém somente a letra V. Certo? Bom, ou seja, né, então para quaisquer que sejam os valores das proposições simples, né, que compõem essa proposição composta, né, sempre vai ser verdade a última coluna, né? E as tautologias, né, elas também são denominadas de proposições tautológicas ou proposições verdadeiras, né? Então, também pode ser chamado de proposições tautológicas ou proposições verdadeiras. E como vocês viram agora há pouco, né, por esse exemplo, tautologia é um negócio importantíssimo na matemática. Porque ele garante, né, que certas proposições, né, são equivalentes a outras. Por exemplo, né, usando a equivalência que a gente fez ali. Tá? Bom, vamos ver alguns exemplos, né, de coisas que são tautologia, tá? Como a gente viu aí, coisas semelhantes ao que a gente viu, né? Então, a primeira coisa, né, que não tem muito segredo, né, mostrar que essa proposição ou essa proposição aqui são tautologias, né? Por quê? Porque aqui, né, como só tem o P, né? Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse aqui, né? P implica P, né? O P, ele só vai ter duas possibilidades, né, de valores de verdade, né? Que vai ser V ou F, né? E o que é o P implica P, né? A gente vai olhar o seguinte, ó. Então, P verdadeiro, que implica verdadeiro, vai ser verdadeiro. Ou se você quiser, você pode escrever assim, ó. Mas eu acho que vai acabar confundindo. Vamos voltar do jeito que estava antes. Então, VF, colocar aqui, ó, P implica P. Então, verdadeiro implica verdadeiro, verdadeiro, e falso implica falso, é verdadeiro também, tá? E a mesma coisa se aplica aqui, tá bom? Nesse exemplo. Tá, vamos fazer, né? Já que escrevemos ali, não custa nada escrever aqui também. Então, aqui eu vou ter VF, né? Aí a gente tem que, como é equivalente, né? Então, aqui é V, V, então vai ser V. Aqui é FF, então vai ser V também, tá certo? Então, nesse caso, a gente tem que é uma tautologia, tá? Essas duas proposições aqui, tá certo? A gente tem também, tem como a gente traduzir os princípios, né, da lógica clássica em termos de proposições também, né? Então, por exemplo, a gente pode escrever o princípio da não contradição da seguinte maneira, né? Tipo, como sendo não P, acho que é assim, ó. Aqui a gente que uma coisa ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né?
Então, ou seja, o que significa que não vale isso aqui, tá? Aí, novamente, a gente tem uma tabela, verdade, aí só para duas possibilidades, né? Então, a gente tem P, a gente tem não P, a gente tem P e não P, e aí a gente vai ter a negação, né, disso tudo aqui. Então, VF, aí aqui a gente nega, isso vai ser FV. Aqui a gente usa a tabelinha do E, né, para V e F. Então, quando você tem V e F, dá F, FV, dá F. E aqui a gente vai negar isso aqui, né, essa coluna. Então, vai dar V e V. Então, o princípio da não contradição, de fato, é verdadeiro, né? Tá? A gente pode também traduzir em termos de proposição e verificar que isso é uma tautologia, né? Então é uma proposição verdadeira, tá certo? Além disso, a gente também consegue traduzir o princípio do terceiro excluído em termos de proposições, né? Então, o princípio do terceiro excluído podemos escrever da seguinte maneira. Então, é assim, ó. É P ou não P, né? O que que significa isso, né? Que uma proposição ou ela é verdadeira, né? Ou ela é falsa, tá certo? E não tendo mais nenhum valor de verdade além desses dois, né? Então, vamos lá, ó. A gente tem P, a gente tem não P e a gente coloca aqui P ou não P, né? Uma proposição somente simples, né, que é a P. Então vamos ter dois valores de verdade, duas possibilidades de verdade somente, né? Então V, F. E aqui a gente tem V, F, V. E a tabelinha do ou, né? Quando eu tenho V ou F é V, quando eu tenho F ou V é V também, tá certo? Então considere essa proposição aqui, ó. Então a gente tem P ou Q e não Q. C e somente C, P. Tá certo? Então vamos desenhar a tabelinha disso aí. Então é P, Q, não Q. Depois qual que é o próximo um pouco mais complexo? Seria o Q e não Q. Depois o outro é P ou Q e não Q. E o outro é tudo, né? Que vai ser P ou Q e não Q. Tudo isso. C e somente C, P. Tá, então vamos tentar fazer aqui as linhas o mais reta possível. 2, 3, 4. Então vamos lá. VV, FF, VF, VF. Nega isso aqui tudo. Então vai ficar FV, FV. Usa a tabelinha do E aqui. Então vai ficar F, F, F e F, tá? E a gente usa a tabela do OU aqui e aqui. Então vai ficar V, V, F e F. E aqui a gente usa a bimplicação nesse, né, com o P, né?
Então, repara bem, ó. Então, onde tem igual a gente bota V, onde é diferente a gente bota F. Mas V com V dá V, V com V dá V, F com F dá V e F com F dá V. Então, temos que isso aqui também é uma tautologia, tá certo? Agora, vamos ver o que é uma contradição. Então, chama-se uma contradição toda proposição composta cuja a última coluna da tabela verdade contém somente F, tá? Seria o oposto aí do que é a tautologia, né? Quando tautologia, a última coluna só contém a letra V, né? A contradição só vai conter a letra F, né? Por exemplo, né? Se a gente pegar esse cara aqui que é uma contradição, né? Que lá a gente tinha a não contradição, mas isso aqui é uma contradição, né? Para ver, é bem tranquilo, né? Só a gente escrever aqui. Tá? Aí a gente tem V, F, FV. E aqui, bom, usando a tabelinha do E, né? A gente vai ter F. E aqui F também. Tá certo? A mesma coisa, né? Se a gente pegar e essa proposição aqui. Tá? Que a gente vai ter P, não P, P, C e somente C, não P, né? VF, FV, C e somente C, né? Olhos diferentes, né? Então, FF, certo? Beleza, vamos ver agora mais um exemplo. Então, considere essa proposição aqui. P, I, Q, I. Vou colocar assim, que isso aqui está negando tudo, né? Não P ou Q, tá? Então, beleza, né? Vamos desenhar a tabela verdade disso. Então, vai ser, começa com P, depois Q, depois a gente tem P e Q, tá? Depois a gente tem Q e não Q, depois a gente tem negação de P ou Q. Faltou aqui, vamos colocar o... Tá bom? Tem esses aqui. Eita. Volta tudo. Esqueci de algumas coisinhas, né? P e Q, tá certo. Aí aqui a gente coloca só o P e Q. Aí aqui a gente coloca o P ou Q, tá certo?
E agora a gente coloca a negação, né, do P ou Q. E depois a gente coloca tudo isso, né, que vai ser P, Q e não P ou Q. Tá certo? Então vamos lá. Então aqui a gente tem isso aqui e vamos desenhar a tabelinha, né? Então aqui vai ser VV, FF, VF, 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 tabelinha do E, né? F, F, tabelinha do OU, né? Então vai ser V, V, V e F. Aqui a gente vai negar isso aqui, né? Então vai ser F, 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 V. E agora a gente vai aplicar a tabelinha do E para isso e para isso, né? Então aqui V e F fica F, F, F fica F, 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 F. E aqui FV fica F também. E temos uma contradição. Agora, por último, né, vamos ver o que se trata de uma contingência. Então, aproveitar um pouquinho aqui disso. Então, aqui a gente troca contradição por contingência. Então, chama-se uma contingência. Toda toda proposição composta, tal que acontece o quê, né? Aí, aqui a gente altera, né? Posição composta cuja a última coluna da tabela verdade aparece pelo menos um V e pelo menos um F, certo? Bom, tem um exemplo de uma contingência, né? Por exemplo, a tabela verdade dessa proposição composta aqui, tá? Se a gente for desenhar ela, vai ser o seguinte, né? A gente tem P, a gente tem Q, a gente tem P ou Q, a gente tem P ou Q, que implica P. Então, aqui a gente tem os quatro possibilidades de valores, né? V, V, F, F, V, F, V, F. Tabelinha do OU, né? Então, V ou V é V, aqui V também, aqui V e aqui F. E agora a gente vê a tabelinha da implicação, né? Verdadeiro implica verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro implica verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro implica falso, é falso. E falso implica em falso, é verdadeiro, né? Então, o que aconteceu, né? Aqui apareceu
pelo menos um V, né, e pelo menos um F. Então, é o que a gente chama de contingência. Tá certo, gente? Então, essa aula aí foi só para mostrar mesmo esses tipos especiais aí de tabelas verdade, né? Aí nos exercícios, né, que eu vou estar deixando nas notas, né, eu vou deixar algumas proposições compostas lá para você estar verificando se elas são tautologias, contradições e contingências, tá certo? Qualquer dúvida já sabem, né? A gente pode mandar um e-mail, entrar pelo AVA ou esperar até a próxima aula de dúvidas, certo? Até mais.